O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no Ar está chegando para trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve agora. Eu sou a jornalista Giliane Greff e vamos conferir os destaques do programa de hoje. Entidades assinam termo de cooperação com o Ministério Público para combater assédio moral contra professores. Encontro Nacional do PROIFES diz não ao programa Futurice. A ADURGS realiza Assembleia Geral esta semana para debater ações para o dia 13 de agosto. 3 bilhões de reais. Este foi o montante que o governo liberou para seus deputados votarem a reforma da Previdência. Dinheiro cortado da educação e usado para comprar votos. Fale com seu parlamentar. Vamos deixar claro, não há verba que pague a venda do nosso futuro. A ADURGS Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Em meio à programação do Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação e contra a reforma da Previdência, a ADURGS Sindical irá promover um ato em defesa da educação pública no dia 13 de agosto, às 10 horas, no Salão Nobre da UFSPA. O evento vai reunir docentes, reitores das universidades públicas e representantes da sociedade civil para avaliar o momento que vive a educação superior no país. A ADURGS Sindical convoca os docentes filiados para a Assembleia Geral Extraordinária no dia 7 de agosto, às 16 horas, no auditório do sindicato. A pauta será a conjuntura nacional e a deliberação sobre o programa Futurice, e ainda a programação das atividades para o Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação, no dia 13 de agosto. Conclamo todos a participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na nossa sede no próximo dia 7 de agosto, uma quarta-feira, às 16 horas, oportunidade em que traçaremos a nossa ação ao longo do dia 13 de agosto, uma terça-feira, que será o Dia Nacional de Mobilização, de manifestação, de protesto, contra o desmonte da educação pública superior e contra a tentativa de reforma da Previdência do governo. E é sua presença, companheiro, colega, associado à ADURGS Sindical, é muito importante nesta Assembleia, porque é aí que nós decidiremos como vamos atuar ao longo do dia 13, em conjunto com toda a sociedade em nível nacional, pressionando o governo, mais uma vez, contra as medidas antipopulares e antissociais que eles estão tramando. Muito obrigado. No início do próximo mês de setembro, quando serão pagos aos docentes do magistério superior e do ensino básico, técnico e tecnológico os salários de agosto, os professores receberão em seus contra-cheques os efeitos do pagamento da terceira e última parcela de reestruturação das carreiras. Uma das conquistas do acordo de 2015, assinado pelo PROIFES Federação e o governo federal. Confira em Portal Adverso a tabela completa com os valores. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta, você confere. Docentes de todo o país se manifestaram contra o Futurice. Já voltamos. 3 bilhões de reais. Este foi o montante que o governo liberou para seus deputados votarem a reforma da Previdência. Dinheiro cortado da educação e usado para comprar votos. Fale com seu parlamentar. Vamos deixar claro, não há verba que pague a venda do nosso futuro. A ADURGS Sindical, em defesa de uma aposentadoria justa. Voltamos com o programa ADURGS no Ar.
O PROIFES realizou neste fim de semana o 15º Encontro Nacional em Belém do Pará. O evento, que celebra os 15 anos da federação, reuniu mais de 150 professores e professoras de universidades e institutos federais de todo o país, além de 50 convidados e observadores do Brasil e da América Latina. Conjuntura nacional e os impactos do programa Futurice foram alguns dos temas abordados durante os dias 1º e 4 de agosto. O presidente da ADURGS, Paulo Mors, fez um relato da participação do sindicato no evento. A participação da ADURGS sindical neste 15º Encontro Nacional do PROIFES Federação, levando 18 representantes, foi muito ativa e muito efetiva. Nós participamos simultaneamente da comemoração dos 15 anos do PROIFES Federação. O tema principal, como não poderia deixar de ser, é o projeto Futurice do governo de desmonte da educação pública superior. Além disso, muitos outros tópicos foram tratados que serão divulgados no documento final desse encontro. Em particular, voltando ao assunto Futurice, com relação a isso, lançamos ontem a Carta de Belém, que trata exclusivamente desse assunto, tamanha a importância dele. No encerramento, o presidente do PROIFES, Nilton Brandão, leu a Carta de Belém. O documento, aprovado por unanimidade entre os presentes, critica duramente o programa Futurice do governo federal, lançado no mês passado e que pretende flexibilizar a autonomia financeira e de gestão das instituições federais de ensino superior. Carta de Belém, agosto de 2019. O recém-lançado Futurice, Programa Institutos e Universidades Inovadoras, deve ser analisado a partir de um projeto de país que vem sendo desenhado e implantado a passos largos. Esse projeto aponta para um Brasil parceiro do grande capital, colateral ao centro capitalista internacional e reduzido em sua essência ao papel de exportador de matérias-primas. Para manter e atrair investimentos, propõe manter os altos patamares de juros praticados no país, bem como adotar uma agenda acelerada de privatizações. No âmbito fiscal, sugere a manutenção e o aprofundamento de um sistema que penaliza o consumo e cobra pouco da renda e da propriedade em comparação com os países ditos desenvolvidos. O carro-chefe para a viabilização dessa agenda foi a aprovação ainda em 2016 da Emenda Constitucional 95, que pavimentou de maneira precisa o caminho para a redução progressiva da presença do Estado nas áreas sociais, de forma a produzir superávites fiscais capazes de sustentar o novo projeto. Essa política foi se concretizando com a aprovação da reforma trabalhista em 2017, instrumentalizada pela Lei 13.467, com a justificativa de combater o desemprego, que, ao contrário, se ampliou de lá para cá. Esta reforma promoveu mudanças fortemente prejudiciais aos trabalhadores, passando a permitir que convenções e acordos coletivos prevaleçam sobre a legislação. Para levar a emenda constitucional à consecução, o governo passou a legislar no sentido de conter as despesas primárias ao longo do período de sua vigência. Estas despesas são, basicamente, as previdenciárias e as relativas aos serviços públicos, como educação e saúde. A reforma da Previdência retira direitos históricos dos trabalhadores, reduz dramaticamente aposentadorias e ainda corta salários líquidos de servidores públicos, ativos e aposentados, ao aumentar alíquotas de contribuição. O dimensionamento da economia da reforma da Previdência de 900 bilhões de reais em 10 anos não é uma decisão desprovida de fundamento. É parte das adequações da Emenda Constitucional 95. Para alcançar os cortes exigidos, seguem-se outros projetos com destaque ao Futurice.
Nas universidades e institutos federais, em que os investimentos em custeio e capital são da ordem de 20% a 25% do total do orçamento, o projeto propõe a eliminação total da alocação de recursos de custeio e investimentos e a redução real da massa salarial, substituindo a autonomia da gestão financeira constitucionalmente definida pela autonomia financeira, entendida como o abandono das instituições federais de ensino superior em termos de recursos públicos, naquilo que diz respeito a investimentos. A outra questão que se refere à redução em termos reais da folha de pessoal, congelando os salários em termos nominais e admitindo a progressiva substituição dos atuais professores por docentes contratados pela CLT, o que significa paulatinamente a destruição da carreira docente construída com muita luta desde a década de 1980 e garantia da qualidade de ensino. Consequência direta do Futurice será o uso das IFES pelo setor privado, que passará a utilizá-las como matriz de pesquisa para assuntos de seu interesse específico. É fato que parte do que o projeto propõe já é feito nas IFES, mas de outra forma, radicalmente distinta, sob o controle autônomo interno. Objetivamente, a implementação do programa irá eliminar e dificultar fortemente a possibilidade de que se realize pesquisa de forma universal, o que caracteriza instituições como as que o Brasil vem construindo. As IFES são capazes de promover o desenvolvimento da ciência e da tecnologia necessários à soberania, de fomentar as atividades indissociáveis de ensino, pesquisa e extensão, de estimular a cultura, as artes e as humanidades rumo a um país menos desigual e mais solidário. O Brasil, que serve à maioria dos brasileiros, não é compatível com a Emenda Constitucional 95 e nem com o projeto Futurice, que cindirá o conjunto das IFES, jogando as instituições umas contra as outras. Não é possível aceitar que a produção do conhecimento, em sua dimensão mais ampla, fique na dependência da flutuação e dos mecanismos especulativos das bolsas de valores. Não é possível aceitar caminhos que levem o Brasil à subalternidade, sem projeto estratégico de desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social. Não se trata aqui de exorcizar a interação, via de regra desejável e positiva, das universidades e institutos federais com os mais diversos setores econômicos e sociais, mas de garantir a formação de profissionais altamente capacitados e, sobretudo, dotados de pensamento crítico, o que nem sempre será consoante com os interesses imediatistas do mercado. É papel e dever da comunidade acadêmica, não apenas como principal interessada, mas, sobretudo, com a responsabilidade que tem pelo futuro do país, alertar e esclarecer a população sobre o imenso retrocesso e as danosas consequências que o caminho trilhado vem trazendo para o Brasil. Há que vencer a batalha de narrativas e, com forte mobilização, convencer a sociedade a recusar a destruição de um patrimônio que é de todos, as universidades e os institutos brasileiros. Para isso, será insuficiente somente ser contra o Futurice. Será necessário agir politicamente em pelo menos 3 direções. Debater nas IFES as consequências da implementação desse programa, posto que é fundamental que os docentes e a comunidade universitária se conscientizem dos prejuízos que irá trazer e possam, coletivamente, pensar em alternativas. Buscar aliados que, descontentes com os rumos da atual política, discordem também do papel que o atual governo reserva para o sistema de IFES, para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Tais aliados incluem, certamente, todos os que defendem a existência de entidades do ensino superior de excelência, como a SBPC, a ABC, as sociedades científicas, os setores produtivos voltados para o mercado interno, que dependem de uma política de distribuição de renda para o seu florescimento
e sabem que a produção do conhecimento de alto nível tem um impacto positivo sobre suas atividades e, em geral, todos aqueles que acreditam em um projeto de país voltado para a soberania. Propor, em conjunto com esses aliados, alternativas ao programa que o governo encaminha para a discussão. Para isso, ressalta-se que o PROIFES já tem debate acumulado sobre temas relevantes, como a defesa da lei orgânica para as instituições federais de ensino superior, conforme proposta já aprovada no 10º Encontro Nacional do PROIFES, que pode servir como importante subsídio. 2 pontos. Adoção de princípios e diretrizes para o funcionamento das IFES, reforçando-se o elo indissociável entre ensino, pesquisa e extensão, a gratuidade plena em todos os programas de graduação e pós-graduação, a igualdade de condições de acesso e permanência decente, a interação permanente com a sociedade e com o mundo do trabalho, a liberdade para pesquisar, para ensinar e para divulgar o pensamento, a arte, a cultura e o saber, e a gestão democrática e colegiada. Exercício pleno do pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas. Valorização de docentes e técnicos administrativos com a vigência e o aperfeiçoamento constante de planos de carreiras, salários e condições de trabalho compatíveis com os princípios e diretrizes acima. Definição das IFES como pessoas jurídicas de direito público, instituídas e mantidas pela União, dotadas de prerrogativas inerentes à autonomia universitária. Autonomia e regulamentação da autogestão com a criação de um conselho interuniversitário e garantia constitucional da vinculação de recursos para o seu funcionamento. Este debate é de máxima urgência e fundamental para o futuro do Brasil, dada a importância de universidades e institutos federais para a produção do conhecimento e formação de profissionais qualificados, elementos essenciais para o desenvolvimento científico, tecnológico, artístico, cultural, econômico e social do nosso país. Na próxima quarta-feira, dia 7, a Durg Sindical, CEPERS, Simpro-RS, Simpa, Associação Mães e Pais pela Democracia, Nuances, juntamente com outras entidades, assinam com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual um termo de cooperação de combate ao assédio moral contra professores. A iniciativa visa receber, acompanhar e enfrentar denúncias de violências, assédios e outras formas que configurem ação arbitrária contra docentes. Uma das ações previstas é a criação de um canal direto de denúncias. A assinatura do documento vai ocorrer na sede da ADURGS às 10 horas. Tudo que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. A técnica e a edição desse programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve a Durgs no Ar, terças-feiras, às 13 horas, na Rádio da Universidade. Ou a qualquer momento em nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A Rádio da Universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.